turma, beleza? Paulo aqui mais uma vez, fazendo mais um vídeo aqui no YouTube. Não esqueça de deixar o like se você gostar do conteúdo, seguir o canal para ajudar o algoritmo do YouTube a espalhar esse conteúdo para mais gente, tá? Gente, hoje que eu vou falar com vocês, no primeiro vídeo que eu fiz, eu ensinei vocês a comprar Bitcoin, tá? Se você ainda não assistiu esse vídeo, ele vai estar na descrição, tá bom? O que eu quero fazer nesse segundo vídeo agora é te explicar não como comprar o Bitcoin, mas por que vale a pena enquanto investimento, tá? Para que eu consiga fazer isso, eu vou ter que te explicar um pouquinho sobre teoria monetária, vou ter que explicar um pouquinho sobre onde que as criptomoedas entram nessa grande brincadeira e vou mostrar para vocês algumas ferramentas práticas que eu uso para tomar as minhas decisões financeiras de aportar mais ou menos dinheiro em uma criptomoeda, tá? Eu acredito que no fim desse vídeo vocês vão ser capazes de entender por que Bitcoin vale muito e também vão sair daqui tendo um insight de investimento importante para esse momento. Talvez vocês ganhem dinheiro já com esse vídeo, tá? Então vamos lá. Eu estava montando aqui, peguei uma plataformazinha que eu achei legal para explicar um pouquinho o que é Bitcoin, por que ele tem valor, tá? É bem curtinho, são poucas coisas, só vou explorar isso aqui com você hoje, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender para entender a tese por trás do Bitcoin é que basicamente Bitcoin é uma moeda, tá? É uma moeda. Ele se propõe a ser especificamente o ouro digital. Então o que acontece? Quando você joga no ChatGPT para discutir o que é moeda na teoria monetária, uma moeda ela tem que ter algumas características, tá? Para dar alguns exemplos de moedas que a gente já conhece, o real é uma moeda. Outro tipo de moeda é o dólar, é a moeda norte-americana. Outro tipo de moeda é o ien, a moeda japonesa. O que esses diferentes dinheiros compartilham em comum de características, né? E isso aqui é o que vocês precisam saber, tá? Se vocês quiserem saber mais, vocês leiam um livro de teoria econômica. Mas isso aqui é o mais importante de você entender para ter uma noção geral. Basicamente, em teoria monetária, para você conseguir... Deixa eu pôr uma cor bem braba aqui. Um azul claro, mais grosso. Top. Pô, queria azul, velho. Brabo. Agora vai. Então, basicamente a moeda... E assim, ó, aqui o conteúdo é assim, feito na hora, tá? Então, me perdoem aí se tiver algumas falhas, mas vai ser assim mesmo. Então, assim, a moeda ela tem que ter três características, segundo a teoria monetária. Ela tem que ser um meio de troca, ou seja, você pode usar o real para fazer trocas. Eu posso usar o real para comprar um Gatorade, mas também posso usar o real para fazer uma assinatura no canal do Paulo, que tá só R$ 1,99 para os primeiros membros aí que forem apoiadores, early adopters aí do canal, beleza? Além disso, ela tem que ser uma unidade de conta, tá? O que significa ser uma unidade de conta? Que eu consigo quantificar o valor dos bens a partir do dinheiro. Então, por exemplo, eu posso dizer que com R$ 5 eu compro um Gatorade e com 10 eu compro dois. Mas eu também com R$ 10 transformo esses R$ 10 na compra de 5 meses de assinatura do canal do Paulo. Então é uma unidade de conta que serve para vários bens diferentes. E além disso, uma moeda ela tem que ser uma reserva de valor. Significa que ao longo do tempo, quando você guarda dinheiro, você não perde o seu poder de compra. Então, por exemplo, quando eu pego e ponho meu dinheiro debaixo do travesseiro, eu espero que daqui 10 anos eu consiga tirar esse dinheiro debaixo do meu travesseiro e comprar o Gatorade. E comprar a assinatura do canal do Paulo, né? O problema é que a assinatura do canal do Paulo talvez não esteja em 99 daqui 10 anos.
Mas a ideia, acho que geral, vocês entenderam. Estou só brincando, tá? É, o importante, então, são essas três características. Vamos ver se o dólar cumpre essas funções. Ela é um meio de troca que facilita as transações econômicas? Sim, porque eu consigo fazer trocas usando dinheiro como intermediário. Eu compro em dólar várias coisas diferentes. É uma unidade de conta? Sim, porque eu consigo quantificar quantos produtos eu consigo ter com base em quantos dólares eu possuo. E é uma reserva de valor? Também é, porque se eu guardo dinheiro ao longo do tempo, o dólar ao longo do tempo vai continuar tendo valor e eu sei que na manhã eu vou poder usar essa mesma nota para comprar outras coisas. Só que além dessas funções clássicas, o que a teoria moderna monetária também fala são algumas características que um ativo tem que deter para ser considerado uma moeda de fato. Primeiro, tem que ser aceito pelas pessoas que estão transacionando. Se eu viro para você e falar assim, olha, a partir de agora eu vou usar como moeda para fazer minhas trocas é, uma quantidade de sucrilho que eu acho que é válido. No passado, trigo já foi usado como uma moeda de troca, né? As pessoas trocavam bois por trigo, as pessoas usavam trigo como uma métrica de quantificação. Então ele tem que ter aceitação social para ser utilizado. Quando a gente usa o real, a gente aceita o real socialmente como uma métrica, né? Além disso, tem que ser escasso. Se uma coisa é infinita, ela não tem valor, né? Ela não tem uma possibilidade de troca. Por que eu vou trocar o meu computador por R$ 3.000 se existisse na minha disposição reais infinitos, né? Não teria por que eu dar o meu computador para alguém se eu já tivesse dinheiro infinito. Então, o dinheiro ele tem que ter uma oferta regulada para manter o valor. Na história, outras coisas foram usadas como métrica de valor que não o dinheiro. Uma delas foi o ouro, né? Por quê? Porque o ouro é escasso, ele é aceito por várias comunidades como uma métrica de valor, ele dura no tempo, tá? É, ele é fungível. Isso aqui é um conceito jurídico, tá? Vocês sabem que, se formado em direito, para mim é um pouco mais normal ver essa palavra, mas quem não tem formação jurídica talvez ache esse termo estranho. Fungibilidade diz respeito ao fato de que unidades idênticas são intercambiáveis entre si. Vou dar um exemplo. Imagina que você tem duas notas de R$ 1, tá? Nem existem mais, né? Mas as duas notas de R$ 1, elas têm um valor idêntico. Agora, imagina dois quadros. Um quadro do Picasso, a Mona Lisa, e um quadro do meu sobrinho Lucas. Eu, particularmente, posso ver muito valor no quadro do Lucas. Não existe nenhum que nem ele. Outras pessoas podem ver muito valor no quadro do Picasso. Não existe nenhum. Então eles são bens infungíveis. Eles não são intercambiáveis. O valor deles não é mesurável. Ele é único, tá? O dinheiro, para ter a facilitação como meio de troca, unidade de compra e reserva de valor, ele tem que ser fungível. Em outras palavras, você tem que ter vários tipos de notas que tenham igual valor entre si. Então, várias notas de R$ 1 têm o mesmo valor. Fungibilidade é uma característica importante. Eu estou falando disso aqui não é só por falar, é porque existe uma inovação a respeito da qual vocês provavelmente já ouviram falar, que é NFT. Nossa, é ruim, hein, escrever assim. Que basicamente é um protocolo que permite a formação de non-fungible tokens. Tokens infungíveis, tá? Essa tecnologia chamada NFT, ela vai atuar aqui, inclusive, tá? Vocês já ouviram falar? É sobre isso que você está falando quando você fala de NFT.
Por quê? Porque o que eles fazem é atribuir uma história para um produto digital. E aí, por fim, tem que ser divisível em unidades menores. Por exemplo, eu consigo pegar um pedaço de ouro, o pessoal vai, cria moedas, né? Por meio da fusão, né, do ouro, eles criam moedas. E aí você consegue pegar uma moeda, uma fração do ouro e atribuir a ela um valor que vai poder ser utilizado como parâmetro de troca. E por fim, tem que ter portabilidade, tem que ter facilidade de transferência e de transporte, tá? Essa aqui é a teoria que explica como que uma moeda funciona, certo? Acho que é meio denso isso que eu falei, mas ao mesmo tempo também é bem fácil de entender. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui uma moeda vamos imaginar o dólar. O dólar ele é utilizado como um meio de troca que a gente usa como conta para pagar nossas trocas e ele preserva valor durante o tempo. Ele é aceitado socialmente como um parâmetro de valor. Ele é escasso porque o governo norte-americano controla a emissão disso de maneira regulada. Quem faz isso é o Fed, né, o Federal Reserve norte-americano. Ele é durável. Quando você pega uma nota, ela não estraga fácil. Ele é fungível porque as notas têm igual valor, independente da origem delas, uma vez que elas sejam cunhadas de maneira autorizada e regulada pelo governo norte-americano, elas são válidas. São divisíveis, por isso que você tem notas de 100, de 10, de R$ 1 e moedas de centavos. E tem uma portabilidade, né? É fácil de transportar, muito mais fácil transportar uma nota de papel do que um pedaço de ouro. E ainda muito mais fácil você transacionar um bem digital, como por exemplo um cartão de crédito, do que ficar carregando notas por aí, né? Depois que a gente tem a revolução digital progressiva, nem hoje em dia cartão a gente está usando mais. A gente aproxima nosso celular e consegue fazer uma transação com muito mais facilidade de transporte e de transferência, tá? Essa é a primeira parte que vocês têm que entender para entender o valor do Bitcoin. Basicamente, quando você pega o dólar, e esse aqui é o Fred, que é basicamente o site lá do Federal Reserve System norte-americano, né, o Fed. Esse aqui é um gráfico que mostra a emissão de notas de dólar ao longo do tempo. E o que é importante para a gente começar a entender o Bitcoin? É aqui, ó, é essa parte, tá? Por quê? Porque foi aqui que o Bitcoin surgiu. O que aconteceu em 2008? Aconteceu a grande crise econômica dos créditos norte-americanos. O governo começou a emitir para as pessoas crédito para que elas comprassem as casas pagando por financiamento. E esses créditos eram oferecidos a juros muito baixos. Então os bancos começaram a emitir um monte de crédito e ganhar dinheiro em cima disso. Só que acontece que as pessoas não tiveram dinheiro para pagar todo aquele monte de casa que eles estavam montando. E elas pararam de pagar os juros e pagar os financiamentos para os bancos. Chegou uma hora que os bancos começaram a quebrar por causa da quantidade de inadimplência que existia no pagamento dos empréstimos feitos para a compra das casas. E aí estourou a bolha financeira de 2008. Tá? Houve uma quantificação errada do risco desses créditos que eram chamados de créditos subprime, que eram considerados créditos de baixo risco, mas na verdade eram de altíssimo risco, porque ninguém pagava e quem estava assumindo o risco da operação, que eram os bancos, estava assumindo um risco muito grande. Depois de 2008, essa é a história do dólar. Para controlar a bolha financeira de 2008, houve uma impressão progressiva de mais e mais dólar, criando de maneira fictícia um aumento da quantidade de dinheiro circulante sem que houvesse aumento da produção de bens numa mesma proporção. E esse aumento significativo da quantidade de dólar teve uma outra grande explosão
que ocorreu em 2020. O que aconteceu em 2020 e 2021? Pandemia, tá? A pandemia foi uma outra crise que levou à impressão de dólares. E é muito interessante de olhar para esse gráfico, porque a gente consegue ver aqui, ó, que a quantidade de bilhões de dólares impressos até 2008 era em torno de um bilhão, né? 1 milhão de bilhões. Eu acredito que isso aqui é 1 trilhão, né? E desde 2008 até hoje foi sextuplicada a quantidade de dólares circulantes, tá? Essa é a atual situação que a gente se encontra. Acontece que existe uma questão importante que diz respeito, e eu vou pular para cá, a questão de como o dinheiro funciona. Basicamente é assim, quando você aumenta a oferta de uma moeda, que é sair desse ponto de oferta monetária para esse ponto de oferta monetária, o que acontece é que o valor da moeda diminui. Então o que acontece é que se antes eu comprava com R$ 1 6 pãozinhos, depois que começa a imprimir muito e o real perde valor, agora eu estou comprando só um pãozinho, o valor da moeda diminuiu, tá? E aí o que acontece quando o valor da moeda diminui? O preço aumenta, por isso que eu compro um pãozinho hoje por 1,50. Há uns anos atrás, com R$ 1 eu comprava 6 pães, certo? Isso aqui nada mais é do que o que as pessoas chamam de inflação, a desvalorização de uma moeda, secundária à impressão excessiva de moedas pelo governo, causando um aumento do preço e uma consequente redução do poder de compra do indivíduo. Hoje, com R$ 1 eu compro menos do que eu comprava antes. Esse ciclo aqui é um ciclo mortal, porque basicamente você tem o governo aumentando a impressão de dinheiro para controlar a dívida e os erros políticos previamente assumidos, e não só políticos, tá? Bancários também, porque aqui o governo assume um compromisso com os bancos de financiar o erro deles e quem paga é a população. Basicamente, nesse contexto aqui, você tem uma progressiva perda do potencial de compra. E quando isso aconteceu lá na crise de 2008, teve um sujeito visionário, ou um conjunto de sujeitos, ninguém sabe, que foi chamado de Satoshi Nakamoto, que resolveu fazer uma moeda nova. E a ideia dele era que essa moeda dele contemplasse todo esse conjunto de características que fazem uma moeda ter valor. Foi aí que surgiu o Bitcoin, tá? Porque o Bitcoin se propunha a ser uma moeda que funcionaria como meio de troca e unidade de conta, assim como outras moedas, como o real. E ela teria um valor preservado ao longo do tempo. Quando o dólar começou a emitir em quantidade absurda novas moedas, lá o Fed norte-americano começou a emitir mais notas, imprimir dinheiro, o valor do dinheiro, dólar, começou a cair. Então essa característica da moeda, ela começou a ficar frágil. E aí quando o Bitcoin surge, ele cria uma solução para esse problema. E ele surge, vamos lá, o Bitcoin surgiu para libertar as pessoas da desigualdade financeira, tá? Por isso que ele é tão significativo e é tão importante de espalhar para as pessoas esse tipo de conhecimento, porque essa é uma ferramenta social importante de redistribuição de riqueza. Basicamente, ele resolve o problema da perda de valor que as moedas fiduciárias, ou seja, dólar, real, costumam ter ao longo do tempo, pois são controlados por um governo. Muda governo, muda a política monetária. O que o Bitcoin faz? O Bitcoin ele tem uma emissão que é previsível. Desde o início, lá quando foi feito em 2008, foi estabelecido quantos bitcoins que iam ser emitidos anualmente. E basicamente o algoritmo do Bitcoin, que é garantido por um programa inviolável, controlado, essa regra aqui só pode ser mudada se 51% dos participantes concordarem, tá? 50 mais 1, na verdade, né? E aí, basicamente, o que acontece? A emissão de Bitcoin foi muito alta no início, só que existe um número
de bitcoins que vai ser emitido, que vai ser de 21 milhões de bitcoins, e a emissão é previsível, ela é feita nesses termos. A cada 4 anos, a emissão é reduzida pela metade. Isso foi pré-estabelecido pelo algoritmo e segue até hoje. Isso aqui é chamado de halving. É a quebra da emissão do Bitcoin pela metade a cada 4 anos. E basicamente o que essa ferramenta faz, o que esse funcionamento do Bitcoin faz, é preservar o valor do Bitcoin. Tá bom? Então, quando o Bitcoin surgiu, ele já detinha essas características de maneira melhor do que qualquer moeda fiduciária, dólar, real. Só que agora a gente está numa fase em que o Bitcoin está conquistando estas outras características. Por isso que quem investiu antes ganhou mais dinheiro do que a gente hoje. Porque, primeiro, antes não tinha aceitação social, hoje em dia tem. Pra vocês terem uma ideia, mais de 1/5 dos jovens norte-americanos com menos de 30 anos já compraram Bitcoin na vida. Brasil, país subdesenvolvido, com menor educação, menor acesso à informação, eu diria que é muito menor o número que se refere ao Brasil. A escassez do Bitcoin ela é controlada por esse algoritmo que já prescreveu quantos Bitcoins vão ser emitidos. A durabilidade é garantida pelo sistema que funciona e nunca foi hackeado desde que foi surgido, tá? Já está aí há quase 20 anos funcionando e nunca foi hackeado. A fungibilidade é garantida pelo fato de que um Bitcoin vale a mesma quantidade em qualquer lugar. Ele é divisível. Um Bitcoin ele é dividido em satoshis. Para os mais íntimos, os sats. Os satoshis são centavos de Bitcoin. Só que como o Bitcoin hoje em dia está valendo 100 mil, existe 0,00001 satoshis que representam uma parte, né, desses 100 mil dólares e que podem ser utilizados para transações. Por fim, ele tem que ter portabilidade para ser fácil de usar. E essa é a principal inovação que o Bitcoin traz em relação ao ouro. O ouro, apesar de ter aceitação social, ter escassez, ter durabilidade, ser fungível e ser divisível, é muito mais difícil dividir o ouro, porque você precisa de um sujeito derretendo o ouro e fazendo as moedas lá. Você tem que confiar que esse cara ele não misturou outras substâncias, né? Misturou prata, cobre no ouro da moeda. E ele não é portátil. Imagina você carregar 1 milhão de ouro nas costas quando você for viajar. Então, o que o Bitcoin faz é que ele lida com o problema das características principais das moedas e resolve o problema das moedas fiduciárias, que é o fato de que elas estão progressivamente perdendo o seu valor. E ele resolve o problema da outra reserva de valor principal existente, que é o ouro, porque ele é portátil. É fácil de usar. Você baixa um aplicativo, tá? E por meio disso você consegue, então, ter seu dinheiro disponível em qualquer lugar com muita facilidade, tá? Então essa é a teoria geral por trás do Bitcoin. O Bitcoin inovou porque ele criou uma moeda mais forte do que as moedas nacionais. Só que quando o Bitcoin fez essa inovação, ele abriu portas para uma grande transição financeira, que é a transição que a gente vive hoje, tá? E essa transição vai ser marcada pelo que hoje a teoria econômica contemporânea está chamando de tokenomics. É toda uma ciência econômica dedicada ao estudo dos tokens, que nada mais são do que moedas. Moedas criadas por quem quiser criar. Antes, moeda era um privilégio de governos. E por ser privilégio de um governo, basicamente elas eram reguladas ao bel prazer do governo no poder, dos governantes no poder. Agora, tokenomics, ou a criação de tokens, permite criarem-se tokens. Então, cada um das criptomoedas é um token referente a uma determinada a um determinado produto, digamos assim, que oferece com algum tipo de valor. Se as pessoas veem que aquilo ali tem valor, elas compram, o preço sobe porque mais pessoa está querendo comprar. Se elas acham que aquela criptomoeda é uma porcaria, elas não compram, então vai a zero valor e morre,
tá? É o que acontece com a maioria das meme coins. Então, depois que o Bitcoin surgiu com essa inovação, várias outras criptomoedas foram surgindo, oferecendo outro tipo de valor em cada um dos casos. Então, por exemplo, o Bitcoin ele funciona para quê? Para preservar o meu patrimônio, porque ele tem uma emissão controlada, uma inflação controlada. Eu sei que não vai aumentar a quantidade de bitcoins do dia para a noite só porque alguém quis, certo? E ele é altamente transferível. Agora, outras redes que surgiram posteriormente, elas ofereceram novos valores. E a primeira, que é a segunda maior, é o Ethereum. O que o Ethereum faz? O Ethereum criou um conceito chamado Smart Contracts, contratos inteligentes. Basicamente, o que você pode fazer utilizando a rede Ethereum é criar contratos que não precisam de uma organização terceira para serem assegurados. Mais uma vez, a formação jurídica ajuda muito a entender criptomoeda. Porque o Bitcoin, ele tem valor por causa do algoritmo. Algoritmo previsível. A gente sabe quanto que vai ser emitido, a gente sabe como que ele funciona. O Ethereum, ele tem seu valor no fato de que ele é um contrato previsível. Vou dar um exemplo dessa previsibilidade. Quando eu faço um contrato inteligente na rede Ethereum, dizendo que se uma pessoa me transferir, por exemplo, a titularidade de uma casa, eu vou pagar 2 Ethereums, que hoje em dia está na faixa aí de algo em torno de uns 35, 40 mil reais. Basicamente o que eu tenho é a certeza de que uma vez que a pessoa me transmita a titularidade, o meu dinheiro vai ser depositado para ela. Porque no momento em que eu falei, aceito a troca, e o indivíduo do outro lado falou, aceito a troca, o dinheiro em Ethereum dele está vinculado ao cumprimento da demanda feita por mim de entrega do apartamento. Então, se eu entreguei o meu apartamento, essa pessoa recebe o dinheiro imediatamente, tá? Eu não preciso de ninguém assegurando a validade desse contrato, porque o contrato é inteligente. As próprias normas estabelecidas computacionalmente pelo contrato garantem o seu cumprimento. Você tira a necessidade de uma autoridade terceira que garanta esse contrato. Então, como que é no sistema tradicional? Eu quero comprar uma casa do meu amigo Gabriel aí, que é um grande investidor no ramo imobiliário. Aí o Gabriel, ele comprou uma casa, ele quer me vender uma casa e ele tá me falando que a casa dele custa 400 mil reais. Eu fui lá, gostei da casa, vou comprar. Aí ele vira para mim e fala assim: bom, tá bom, então me dá o dinheiro. Tá, mas eu só vou te dar o dinheiro se você me der a propriedade desse imóvel. E para você me dar a propriedade desse imóvel, você vai ter que mostrar em registro público, você vai no registro, vai fazer a transferência de titularidade do bem, do imóvel. E aí, uma vez que isso tenha sido feito, a transferência tenha sido executada, eu vou pagar para essa pessoa os 400 mil que eu estou devendo para ela, tá? Isso aí é base de teoria contratual. No direito a gente estuda bastante, mas eu acho que é bem compreensível, né? Como que funciona. Agora, e se o fulano não quiser me dar o dinheiro depois que eu transferir a titularidade para ele? O que eu faço? Bom, se você não tivesse o judiciário para entrar com uma ação obrigando ele a te pagar, você ficaria com a mão abanando. Então, esse terceiro, que é a autoridade estatal, é quem garante a gente, é quem garante a nós o cumprimento contratual. Acontece que nas criptomoedas você tem contratos que são autoexecutáveis. Quando você fala, eu quero comprar por 400 mil reais o apartamento do Gabriel. E aí o Gabriel vira e fala assim, eu só vendo se você me der o dinheiro, ele vai transferir a titularidade e somente quando ele já tiver feito a transferência de titularidade e eu já tiver depositado esse dinheiro,
é que o contrato se executa. E eu não preciso de um terceiro me obrigando a isso acontecer, porque o contrato automaticamente executa a transação. A revolução financeira, econômica que esse tipo de inovação tecnológica representa é gigantesca, porque basicamente você tem uma nova arquitetura de formação de contratos na realidade, tá? Que vai modificar drasticamente da forma como a gente constrói a sociedade. Então, basicamente, o Bitcoin ele dá uma moeda previsível. E o Ethereum foi a primeira criptomoeda, o primeiro projeto a desenvolver a tecnologia dos contratos inteligentes, que basicamente é um contrato que não precisa de intermediários, e um dinheiro que não precisa de intermediários é o Bitcoin, tá? É isso que significa essa nova revolução revolução monetária, revolução financeira que a gente está vivenciando agora. Tudo isso que eu expliquei para vocês, eu acho que foi uma explicação longa, mas eu espero que tenha sido suficientemente clara, começou a ser percebida por grandes agentes financeiros. E aí, quando foi, mais ou menos no fim de 2023, algumas das maiores companhias financeiras do mundo começaram a perceber uma oportunidade enorme de participar dessa transição financeira. E foi aí que começou toda a corrida para serem feitos ETFs de Bitcoin, que nada mais são do que a disponibilização de Bitcoin para ser transacionado no sistema financeiro tradicional, lá na Bolsa Norte-Americana. Aqui no Brasil já tem ETF, faz tempo de Bitcoin. Você consegue ir lá na B3 e comprar, né? Hash 11, aquelas coisas lá te expõem ao Bitcoin. Mas a Bolsa Brasileira é uma pochete, né? Como diz o mestre Stormer. Então, basicamente, o que importa mesmo, o que realmente fez uma grande transição do sistema econômico mundial foi quando o sistema norte-americano começou de fato a aceitar essa moeda como uma moeda válida. E aí, desde que o ETF foi disponibilizado em março de 2024, essa é a quantidade de compra que vem sendo acumulada pelas maiores instituições financeiras do mundo, tá? Já foram acumulados aí 30 milhões de 30 mil milhões? 30 mil milhões, o que seria o equivalente a um número muito grande de bitcoins já foi transacionado, tá bom? Por que eu estou mostrando isso para vocês? Para dizer que o ponto do ciclo que a gente está, o ponto dessa transição financeira que a gente está é essa, de constante adoção por grandes instituições e aumento do volume financeiro envolvido nesse tipo de novas tecnologias, tá? Era isso que eu queria explicar para vocês, então.